Graça e paz, irmãos. Hoje é o nosso 6º áudio, que nós estaremos dando continuidade à leitura do livro Tornando-se uma Igreja Acolhedora, Como Criar um Ministério de Acolhimento, de Tom S. Rainey. Um manual sobre a sinalização na igreja. A igreja que possui um bom conjunto de sinalizações está declarando sua hospitalidade. Isso significa que você espera ter visitantes. E significa que você deseja que os visitantes venham à sua igreja. Um conjunto ruim de sinalizações ou ausência deste é um sinal claro de falta de hospitalidade. Significa que você não espera receber visitantes ou não se importa o suficiente para se preparar para eles. Significa que a sua congregação se concentra em si mesma em vez de se concentrar nas outras pessoas. Por isso, devemos levar a questão da sinalização a sério. Vejamos o que podemos fazer para nos tornarmos uma igreja mais acolhedora, uma igreja que recebe bem as pessoas. Vamos nos colocar no lugar das pessoas que nunca visitaram nossa igreja. Vamos passar por uma lista de verificação para garantir que o nosso conjunto de sinalizações realmente comunique que estamos prontos para receber bem os visitantes. Quais são os principais pontos relativos à sinalização que uma igreja precisa considerar a fim de ser uma igreja acolhedora? Embora essa lista não seja minuciosa, é uma boa opção e um ótimo ponto de partida. A sinalização não se destina aos membros. Lembre-se, a sinalização não é para os membros da igreja, ou seja, não se destina às pessoas que já fazem parte da igreja. É para as pessoas que estão do lado de fora, que não fazem parte dela, muitas das quais jamais visitaram a sua igreja. Ao avaliar o conjunto de sinalizações de sua igreja, esforce-se para olhar com os olhos de fora. Pense naquela mãe com 3 filhos pequenos. Pense naquele casal que está em sua igreja pela primeira vez após seu casamento. Pense naquele homem solteiro que pela primeira vez está procurando uma igreja para congregar. É preciso que olhemos para além de nós mesmos. É preciso que sirvamos outras pessoas além de nós mesmos. Um conjunto de sinalizações de boa qualidade é muito importante. Você não precisa gastar 1 tonelada de dinheiro para ter uma sinalização de boa qualidade. Existem muitas fontes boas e baratas para encontrar materiais de alta qualidade. E, por favor, utilize uma boa gramática em suas sinalizações. As pessoas reparam as sinalizações. Se o seu conjunto de sinalização parecer barato ou se ninguém reservar um tempo para revisar suas palavras, as pessoas pensarão que sua igreja realmente não se importa. Recentemente vi um material com essa mensagem sobre o nome da igreja. Bem-vindo, de volta das fárias. Sim, é verdade. A sinalização externa da igreja também é muito importante. Muitas vezes, as leis de zoneamento terão restrições específicas quanto ao tamanho e ao tipo de sinalização. Ainda que não haja restrições de zoneamento, a sinalização da igreja deve complementar as outras sinalizações da rua. Essa sinalização com certeza precisa estar bem visível, mas não deve parecer espalhafatosa nem descabida. Nota de rodapé. As leis de zoneamento servem para o planejamento urbano das cidades, regulamentando o uso e a ocupação dos terrenos para todo tipo de construção. Então, um esclarecimento para a gente entender, né? O estacionamento precisa estar claramente sinalizado. Os visitantes precisam saber exatamente onde estacionar. Caso necessário, deve haver uma clara sinalização de fluxo de tráfego. Até mesmo as igrejas menores precisam de pelo menos uma sinalização para direcionar os visitantes. A entrada ou as entradas da igreja precisam ter sinalizações claras. A maioria das igrejas não valoriza esse tópico, pois acredita que todas as pessoas saberão onde ficam as entradas.
No entanto, os visitantes nos dizem que esta sinalização é muito importante para a sua experiência geral. Colocando de maneira simples, os visitantes querem saber por onde entrar na igreja quando saírem de seus carros. As duas sinalizações obrigatórias são aquelas destinadas aos portadores de deficiência e aos visitantes. Dependendo do perfil de seus membros, pode ser que o estacionamento da igreja também tenha sinalizações para vagas de idosos, gestantes e famílias com crianças pequenas, para citar algumas das possibilidades. A sinalização interna precisa ter 3 características básicas: boa qualidade, fonte legível e altura adequada. Vemos algumas igrejas que não levam em consideração o campo de visão dos visitantes. Com frequência, as sinalizações são colocadas em locais muito altos ou muito baixos, o que dificulta sua fácil visualização. Todas as sinalizações devem ser gentis e comunicar uma atitude de hospitalidade. Na parte externa de uma igreja, vimos uma placa com a mensagem abaixo: aqueles que trouxerem alimentos ou bebidas para o local de culto serão convidados a se retirar. As sinalizações móveis podem ser muito úteis para os visitantes e para a igreja. Muitas igrejas, por exemplo, possuem regras de estacionamento diferentes para os dias da semana e para o fim de semana. As sinalizações móveis podem ser usadas exclusivamente para os cultos de adoração. Os líderes da igreja devem realizar uma auditoria na sinalização, no mínimo uma vez por ano. Alguns dos líderes ou membros da igreja devem inspecionar todas as sinalizações externas e internas, a fim de garantir sua qualidade e relevância. Mais da metade das igrejas que visitamos possuem sinalizações internas que direcionam a pessoa para espaços que já não existem mais ou que mudaram de lugar. Novamente. Antes de colocar essa lista de lado, considerando-a banal ou irrelevante, lembre-se das advertências bíblicas acerca da hospitalidade. Essas sinalizações são uma parte essencial da tarefa de comunicar uma hospitalidade genuína e, em última instância, pode fazer parte do plano de Deus para que as conversas sobre o Evangelho ocorram. É importante assim. E se você se voluntariasse com a ajuda dos artesãos da igreja a construir, pintar ou retocar o conjunto de sinalizações de sua igreja? E se, como primeiro passo, você reunisse um grupo para conversar sobre as formas economicamente viáveis de desenvolver sinalizações de boa qualidade para a sua igreja? Todos podem desempenhar algum papel. Você não precisa ser o pastor-presidente para ser um membro que receba bem as pessoas. Ficamos por aqui, amados. Amanhã daremos continuidade à nossa leitura. Fiquem na paz do Senhor Jesus.